A todos os membros da Assembleia de Deus em Cristo, a paz do Senhor. Estamos aqui para a realização do culto da EBD, Escola Bíblica Dominical. Portanto, pegue a sua lição da Escola Bíblica Dominical, tá? Está aqui a lição que estamos estudando, Outros Evangelhos, uma denúncia gravíssima, revista Centel de Estudos Bíblicos. Revista Centel de Estudos Bíblicos. O tema é Outros Evangelhos, uma denúncia gravíssima. Então, pegue a sua Bíblia, a sua lição e venha estudar conosco. E nós queremos, de pronto, fazer uma oração e depois vamos ler a Epístola de Judas. Você até poderá dizer a todo mundo depois desse momento que você conseguiu ler um livro, todo um livro da Bíblia. Porque Judas só tem um capítulo. Oremos então. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui primeiro para Te agradecer profundamente, Pai, por tudo quanto Tu és e por tudo quanto Tu fazes. Te agradecer, ó Deus, pelas Tuas mãos poderosas sobre nossas vidas. Te agradecer pela esperança, te agradecer pela verdade, te agradecer pela justiça, te agradecer pelo amor, te agradecer pela comunhão, te agradecer pela família, te agradecer pela igreja, te agradecer por todos os pastores, pastoras, presbíteros, evangelistas, missionárias, missionários, diáconos, diaconisas, trabalhadores, todos aqueles que direto ou indiretamente, ó Deus, fazem, trabalham para o engrandecimento do Teu reino entre os homens. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, abençoa da criança ao mais idoso, à mais idosa. Todos sejam abençoados. Criança, pré-adolescente, adolescentes, jovens, jovens casais, casais mais idosos, enfim, e todas as pessoas que fazem parte da Tua igreja ao redor do mundo. Nós oramos por ela nesse instante, por elas nesse instante, em nome de Jesus Cristo, que vive para todo sempre. Amém. Então vamos lá, abrindo a Bíblia agora, na Epístola de Judas, capítulo 1, é só um capítulo, realmente, e são exatamente 25 versículos, capítulo 1, e vamos ler toda essa epístola nesse instante. Diz assim um texto: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Se vocês puderem sublinhar o versículo 4 do capítulo 1, único, de Judas, da epístola de Judas, diz assim: e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade,
mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios faltaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Essa parte é muito importante e eu gostaria que você sublinhasse toda essa parte. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria ao único Deus, nosso Salvador. Sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Pois bem, esta leitura deve nos levar a uma certa atitude com relação a essa parte bíblica que estamos estudando. E no estudo de número 14, ou na lição de número 14, nós temos aqui, para fixar, na página de número 63, o seguinte texto: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Botou o azinho aí, afora.
E no ponto saliente, nós colocamos um texto de Mateus, capítulo 7, versículos 15 e 16a. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. E na visão bíblica nós temos, há na Bíblia alguma advertência sobre esses enganadores que usam a fé das pessoas para lucrarem financeiramente? Como há? Quais são os sinais que denunciam esses falsos profetas? E aí a gente vai no extrato da revista, na parte da reflexão, e nós vamos encontrar em 1961 um escritor chamado Robert Lifton, que escreveu o livro Reforma do Pensamento e a Psicologia do Totalitarismo. Reforma do Pensamento e a Psicologia do Totalitarismo, no qual analisa os efeitos do controle mental sobre os prisioneiros de guerra americanos, sobre os chineses comunistas. Lifton esboça os 8 principais fatores que podem ser usados para identificar se um grupo é uma seita destrutiva ou não. Qualquer religião autoritária pode ser alvo desta análise, que objetiva mostrar quão destrutiva pode ser sua influência sobre os membros de qualquer seita, religião, denominação. Então nós vamos estudar exatamente esses 8 principais fatores que podem ser usados para identificar se um grupo é uma seita destrutiva ou não. E, para respaldar tudo isso, nós trazemos o texto da Epístola de Judas. Esse Judas aí nada tem a ver com Judas Iscariotes. Esse Judas aí tem a ver com o irmão de Jesus. A questão que é levantada historicamente, se Maria, quando teve Jesus, continuou virgem, você percebe aqui por esse texto de Judas que não é certo dizer isso, porque ela teve mais filhos. E você vai ver isso em alguns textos da Bíblia, principalmente em Marcos, capítulo de número 6. Você vai encontrar os irmãos de Jesus. E por isso que quando Jesus estava pregando em um determinado lugar, alguém o abordou e disse: a tua mãe e os teus irmãos te chamam. E ele então, virando para o grupo, disse: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, você percebe que essa questão, biblicamente, está mais do que comprovada, que Maria não ficou virgem para sempre. Mas isso é um dogma, mas não é bíblico. É um dogma, mas não é bíblico. É um dogma que a tradição da igreja levantou, mas não é uma questão bíblica. A Bíblia diz que ela teve mais filhos e, portanto, Jesus teve vários irmãos e irmãs. Pois bem, mas o livro de Judas é interessante, a epístola de Judas é interessante, porque ela traz consigo eu diria assim, uma percepção, uma ideia que já vinha sendo trabalhada há muito tempo. Por exemplo, o texto de Judas, em algumas partes, o texto da Epístola de Judas, em algumas partes, tem muito a ver com a segunda carta de Pedro, capítulo 2. E também com a primeira carta de João, capítulo 4. E você percebe que bate, e você ainda tem a Epístola aos Coríntios, que vai falar sobre os falsos profetas. Então, a questão que se levanta na Epístola de Judas é justamente essa questão. Judas está desejoso de escrever,
ele está almejando escrever para a igreja acerca da salvação, acerca de Jesus, e de repente ele se vê numa situação de um problema que surge, e esse problema que surge é justamente a penetração, a invasão, os infiltrados que entraram na igreja para a qual ele quer escrever, e essas pessoas que entraram na igreja são verdadeiros falsos profetas, falsos mestres, que de forma dissimulada eles parecem como ovelhas, mas são verdadeiros lobos. Então, Judas começa a escrever dizendo que esta igreja deve se levantar para batalhar pela fé e batalhar contra tudo que pode acontecer a partir desses infiltrados. Então eles devem estar prontos para batalhar pela fé e com a fé firme na mão. A palavra fé que Judas vai usar, ela tem aí pelo menos 3 matizes interessantes. Primeiro, você tem a fé subjetiva, que é a fé pessoal, a fé que tem a ver com esse sentimento de convicção, é de cada um de nós. Você depois tem a fé que, na verdade, é um tipo de, se eu posso assim dizer, um tipo de, tá? Parece como uma qualidade subjetiva na ação diária. Na ação diária, quer dizer, não é diferente da primeira, que é a fé subjetiva, que é a fé que todos nós exercemos, é uma outorga aos cuidados de Cristo. Mas a fé também aparece como uma qualidade subjetiva na ação diária. O viver de fé em fé, segundo se lê em Romanos, capítulo 1, versículo 7, que é virtude espiritual. Trata-se do fortalecimento e do cultivo diário da confiança em Cristo, que nos leva a viver de modo dedicado a Ele. Isso é o viver segundo a dimensão eterna. E, finalmente, você tem a fé, que ela é objetiva, agora sai do campo da subjetividade para o campo da objetividade. Isto é, aquilo em que cremos, o credo ou sistema do cristianismo. O que Judas está falando é disso aí, de um credo, de um sistema, de alguma coisa na qual eles estão apoiados, e é todo esse cristianismo, é toda a fé que envolve todos os ensinamentos cristãos. Então é esta fé que eles devem batalhar com toda a firmeza, com toda a coragem, para não permitir que esses infiltrados ganhem campo, ganhem notoriedade, ganhem o poder de influenciar os membros da igreja, a comunidade cristã. Tá? Então, é interessante que três coisas surgem dentro da epístola de Judas. 3 coisas importantes e 3 coisas marcantes. Ele fala dessas 3 coisas como trazendo para nós uma grande lição, porque quando nós entendemos o passado, nós não tropeçamos no futuro, e no presente e no futuro, porque entendemos o que aconteceu no passado. Então, 3 lições são ressaltadas, afora quando o texto também fala de Caim, fala de Balaão e fala de Coré ou Corá. Tá? Mas 3 lições são importantes. A primeira acontece justamente, e eu vou pegar aqui para você, para que a gente não se perca, tá? A primeira lição, ela acontece, tá? Que é um argumento de Judas, que ele tira de Números 14. O que acontece no livro da Torá, o livro do Pentateuco? Você tem Gênesis, Êxodo,
Levítico e Números e Deuteronômio. Então seria o quarto livro, que é o livro de Números. São narrativas da caminhada de Israel no deserto e de tantos transtornos, tantos obstáculos, tantos problemas causados pelo próprio povo incrédulo e murmurador. Então, no capítulo 14, Judas traz essa experiência. O que acontece no capítulo 14? Versículos de 1 a 30 de Números. Depois você vai ler. No exemplo em questão, o que aconteceu foi que o povo de Israel não creu no relatório dos espias. Então, o capítulo 14 vai mostrar, é uma narrativa episódica, onde o povo, quando os espias voltam, se lembra que os espias foram enviados? 12 espias foram enviados de cada tribo, foram enviados para fazer um levantamento acerca de Canaã. O que de fato eles teriam que enfrentar em Canaã. Então eles foram lá, encontraram realmente uma parte de Canaã, tinha os gigantes, era a parte dos gigantes, era uma parte dos anaquins. E quando eles voltaram, mas eles trouxeram um cacho de uva, mas tão grande, que eles tiveram que trazer nas costas, nos ombros. Era um cacho enorme de uva para mostrar que a terra manava leite e mel. No entanto, o povo ficou mais com a apresentação que foi feita pelos 10 espias, porque somente 2 espias, Josué e Caleb, vieram com a informação positiva acerca de Canaã. E dizendo que Canaã era um lugar maravilhoso, era um lugar que manava leite e mel. Quer dizer, o relatório deles foi um relatório totalmente positivo, sendo que o relatório dos 10 outros espias foi um relatório absolutamente negativo. E aí, deixa eu colocar aqui, para a gente saber o tempo que a gente tem para parar no tempo necessário, preciso. Então, os 10 espias vieram com uma conversa fiada, dizendo que havia gigantes na terra, e eles eram tão grandes, que eles pareciam como pães, como comida para eles. E isso, interessante que esse discurso, essa dialética negativa, que eu chamo de dialética negativa, fez com que o povo se alvoroçasse. Interessante que as pessoas sempre vão pelo caminho mais incorreto. O caminho de Deus é sempre um caminho extremamente difícil, porque é caminho de conquista. Deus nunca nos dá uma terra que não custe nada a nós. Deus nos dá a terra, mas nós temos que conquistar a terra. E para conquistar a terra, você tem que enfrentar todo tipo de obstáculo. Mas o povo terminou dando ouvidos ao relatório dos 10 espias, que estavam dizendo que Deus estava levando-os para uma cilada. Deus estava levando para um lugar onde eles seriam comidos como pães, onde eles seriam destruídos, porque eles pegaram a parte mais negativa da situação para dar o informe. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aí, o que acontece? A partir daí, desenvolveu-se uma amargura misturada com incredulidade, que acabou por provocar a ira divina. Então você tem duas coisas, tá? Primeiro, a amargura, que se mistura à incredulidade. Eles ficam amargurados ao ouvir o relatório dos 10 espias, não querem nem saber de Josué e Caleb, do relatório desses, mas ficam com a dialética negativa dos 10 espias e se amarguram e começam a duvidar, a ter uma incredulidade. Não existe coisa pior para Deus do que a nossa própria dúvida acerca do que Ele promete, do que Ele prometeu
e do que ele pode fazer. Não existe coisa mais dura, mais pesada para Deus, que irrite tanto a Deus, que traga a ira de Deus, como você duvidar da capacidade de Deus e das promessas de Deus. Porque a amargura, se ficasse só nessa área da amargura, tudo bem, mas quando eles começaram a duvidar, com todo tipo de incredulidade possível, aí a ira de Deus se manifesta. Então Judas vai dizer que, semelhante a isso que aconteceu, este povo que saiu do Egito com mão forte e poderosa, mas posteriormente, de tantos pecados, de tantos erros, de tantas murmurações, de tantas incredulidades, de tantas dúvidas, de tantas desconfianças, esse povo foi destruído pelo deserto. Interessante que aquela geração das pessoas mais antigas, mais velhas, toda essa geração, praticamente com raríssima exceção, como Josué e Caleb e Eliezer, todos morreram no deserto devido à sua incredulidade misturada com a sua amargura. E toda hora eles reclamavam querendo voltar para o Egito. E Judas pega, por analogia, essa narrativa e diz que a mesma coisa essas pessoas estão trazendo, esses infiltrados estão trazendo para dentro da igreja. E por quê? Porque eles vão trabalhar com duas coisas aí interessantes, tá? É lógico que tanto na epístola de Judas, como na epístola de João, como na epístola de Pedro, você tem aí os infiltrados que a gente chama de mestres gnósticos. O gnosticismo estava tomando o seu lugar e trazendo uma série de confusão para a igreja. Você percebe isso logo em 1 João, quando ele diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. O que João está dizendo? João já está desferindo sobre os gnósticos uma palavra de assim: fiquem no seu lugar. Porque o que vocês dizem, porque o que os gnósticos diziam é o seguinte: quando se alcançava um nível de conhecimento, você se tornava alguém extremamente seletivo. Seletivo e inacessível. Significa que as pessoas comuns passavam a não ter mais acesso a você e nem você também teria acesso a essas pessoas comuns porque você estava em alto nível de conhecimento. Então, por isso, havia um afastamento. Aí, João vai dizer o seguinte: não, se andarmos na luz, e essa luz aí, como tenho como conhecimento, se andarmos na luz, assim como ele na luz está, temos comunhão. O conhecimento nos leva à comunhão. O conhecimento aproxima-nos das outras pessoas. O conhecimento faz isso, e não o que os gnósticos vinham dizendo, que haveria uma ruptura nessa comunhão e aqueles que tivessem conhecimento, chegassem a esse nível, estariam em uma posição completamente inacessível. João vem e diz que não. João também vai dizer que aquele que tem a unção sabe todas as coisas. É lógico que João não está dizendo que você não precisa de conhecimento, que você não precisa de se aprofundar mais, que você não precisa da ciência. Não, João está dizendo uma coisa muito prática para que a comunidade possa entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: aquilo que você precisa conhecer, você já tem esse conhecimento, porque você recebeu a unção de Deus. E outra coisa, João vai dizer que aqueles que dizem que não têm pecado são mentirosos. E por que isso? Porque os gnósticos também ensinavam que quando você chegava a esse nível de espiritualidade, a esse nível de conhecimento, qualquer coisa que você fizesse a partir daí
não traria para você nenhum tipo de transgressão, nenhum tipo de pecado. Você estava aquém do pecado, você estava além do pecado, você estava distante de tudo isso que acontece nas raias menores. Aí João diz assim: você se faz mentiroso. Você se faz mentiroso. Porque não é isso. Qualquer homem que comete pecado, ele comete pecado e pronto, e é pecado. Então essas coisas, elas vão replicar, elas vão ser replicadas na epístola de Pedro e na epístola também de Judas, com esses infiltrados aqui. Tá? A segunda questão levantada na, na, no texto de Judas, a segunda questão, tem a ver com o espírito de dissimulação que vem da vivência dos anjos. Então, nós não vamos entrar muito fundo nessa questão aqui, que eu quero ir para Robert Lifton, o que ele fala. Mas, voltando à primeira questão, essa amargura e essa incredulidade do povo, tá? Quando Judas faz uma analogia do capítulo 14 de Números, na verdade tudo advém daí, da ingratidão. Ingratidão. Um povo ingrato, ele é capaz de não ver nada de bom, ele não consegue enxergar nada positivo, positivamente, e por isso que um povo ingrato dá mais vazão, dá mais ouvidos a um relatório negativo, pessimista, ruim. Tá? Então a segunda é a questão do orgulho que não se cinge de limite, que vem da própria vivência dos anjos, assim como há homens tomados pela rebeldia, também há anjos que foram tomados pela rebeldia. E segundo Judas, há anjos tão ruins que eles estão em cadeias, presos em cadeias eternas, de tão ruim que são. Na verdade, esse texto aí, algumas pessoas, algumas correntes de pensamento, vão dizer o seguinte, que esse texto está lá no livro, está se referindo ao livro de Gênesis, capítulo 6, quando os filhos de Deus tiveram um caso com as filhas dos homens. E esses filhos de Deus, eles colocam aí como sendo anjos. Então, anjos coabitando com mulheres comuns, com mulheres naturais. Tá? Mas, tradicionalmente, a gente pega esse texto e percebe que esse texto está falando dos cainitas e dos setitas, as filhas dos cainitas e as filhas dos setitas. Então, na verdade, esses filhos de Deus, que são filhos de Sete, tiveram contato com as filhas de Caim. E por isso, a partir dessa combinação não muito boa, tudo saiu do eixo. A partir daí, tudo saiu do eixo. E você percebe que no capítulo 6 é quando Deus, com a sua ira, começa a julgar o povo, enviando sobre ele o dilúvio. Ou seja, na verdade, esses anjos aqui que saíram da sua posição, não quiseram ficar na sua posição, tem a ver com a questão de você não estabelecer limites para a sua vocação. A prova de que a conjugação das atitudes de Satanás virou síndrome é que outros anjos foram posteriormente afetados pelo mesmo mal de Satanás, mesmo mal do diabo. Outros anjos seguiram esse mau exemplo. E em terceiro lugar, você tem uma outra coisa interessante, que é destacado também no livro de Judas, na epístola de Judas, que é a questão das cidades impenitentes, das comunidades humanas
que com absoluto caráter, na verdade, deram caráter, melhor dizendo, deram caráter absoluto ao prazer. Estou falando de Sodoma e de Gomorra. Essas cidades deram caráter absoluto ao prazer. E quando você dá caráter absoluto ao prazer, esse prazer vira libertinagem. Tá? Então você tem esses três exemplos. Vamos citar de novo para a gente compreender que Judas traz esses três exemplos. Primeiro, o exemplo do capítulo 14 do livro de Números, sobre a questão do relatório que os 12 espias trouxeram para o povo. 10 trouxeram um relatório negativo, pessimista, e 2 trouxeram um relatório positivo, um relatório que dizia que Canaã era realmente uma cidade que manava leite e mel. A segunda analogia que Judas vai fazer é acerca dos anjos que deixaram a sua habitação, saíram da sua posição e se rebelaram contra Deus, fazendo a mesma coisa que o seu mestre Satanás fez. E em terceiro lugar, você tem as cidades de Sodoma e de Gomorra, que também se rebelaram contra Deus. Então, esses infiltrados, segundo Judas, eles estão trazendo esse mal-estar para dentro da igreja. Tá? E Judas está dizendo que essas coisas já estão julgadas, porque são fatos que já ocorreram. E é por isso que aqueles que têm a fé, que guardam a fé, devem se levantar para lutar por essa fé. E através dessa fé, para romper com esses mestres que simplesmente fizeram da graça de Deus um tipo de libertinagem e simplesmente acabaram de vez com o senhorio de Cristo. Então, vamos ver algumas coisas sobre esses gnósticos que Judas está se referindo. Os gnósticos negavam absolutamente que Jesus, o Cristo, fosse o único mestre e senhor. Eles negavam isso. Isso fazia-o reduzindo a um dentre muitos aeons, que eles chamavam, ou emanações angelicais, não querendo admitir fosse ele de fato o Logos. Seria apenas um salvador com S minúsculo, um mediador com M minúsculo, um Deus com D minúsculo, entre tantos outros que teriam contato com a Terra. Também faziam isso negando a validade da encarnação. Segundo eles, nenhum aeon, como o Espírito Cristo, poderia encarnar-se. Isso seria metafisicamente, segundo eles, impossível, pois não poderia haver tal mudança de um tipo de vida para outro, e nem coabitação de duas naturezas em um único ser. Também diziam que tal moralidade não é possível, porquanto a matéria seria o princípio mesmo do mal, e a encarnação envolveria a poluição. O que ele está dizendo? E o que eu quero dizer para vocês é que os gnósticos estão dizendo que não existe essa combinação Jesus ou Cristo. Jesus é uma coisa e o Cristo é uma outra coisa totalmente diferente. Jesus pertence à categoria de emanações angelicais. Ele sim é um salvador, um mediador, um tipo de aeons, mas ele não tem divindade, ele não é realmente Deus. Ou seja, segundo eles, nenhum aeon, que são emanações, poderia encarnar-se. Então eles criticam a encarnação de Jesus. Tá? Há uma outra coisa interessante. Daí, os gnósticos concluíram que Cristo não foi um homem, foi
um aeon que fingia ser homem, mas cujo corpo era apenas um fantasma. É a posição docética proveniente do dokel, termo grego que significa parecer. Parece que é, mas não é. Ou então diziam eles que o Aeon Cristo meramente viera possuir o corpo de Jesus de Nazaré, quando do seu batismo, tendo-o abandonado quando de sua crucificação, expressando uma forma modificada de docetismo, posição mantida pela maioria dos gnósticos. Naturalmente, pois a expiação seria ilegítima, porque somente Jesus de Nazaré teria morrido e não Jesus Cristo. O Cristo seria, como eles colocam aqui, uma emanação que veio para possuir o corpo de Jesus. E isso aconteceu no momento do batismo. Mas essa emanação saiu no momento que Jesus, no instante que Jesus foi crucificado. Olha só, Cristo não poderia ter sofrido nem morrido segundo os gnósticos. Tá? Você pode ver isso em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, sobre esta negação por parte dos gnósticos do Senhor que os compara. Uma alusão direta à expiação pelo sangue de Cristo. Tá? E você também tem 1 João capítulo 2, versículo 2, onde é salientada a ideia da propiciação contra o erro gnóstico. Mas ao reduzir o Cristo a apenas um dentre muitos aeons, ou seja, emanações, a apenas um dentre muitos mediadores entre Deus e os homens, os gnósticos degradavam o senhorio de Cristo. É o que Judas está dizendo. Eles estão degradando a graça de Deus, estão degradando o senhorio de Cristo. É só você ver Romanos, no capítulo 1, versículo 4, acerca do senhorio de Cristo. Finalmente, negando a encarnação, os gnósticos negavam tanto a autêntica humanidade de Cristo, como a fusão das naturezas divina e humana em sua pessoa, ou seja, potencialmente, a capacidade de recebermos a natureza divina, o objeto mesmo da salvação. Por conseguinte, negavam a natureza verdadeira da salvação conforme ela é ensinada no sistema cristão. É disso que Judas está falando, desse ataque que está acontecendo através das comunidades ou pelas comunidades e que Judas está chamando a atenção para que o povo se levante para batalhar por sua fé, para batalhar através da sua fé contra todos esses ensinadores que estão vindo com força total para desfazer, para deletar o cristianismo ou para trazer verdadeiras confusões. Olha o que eu acabei de ler, quando a gente lê aqui em Judas, o versículo 12 de Judas, diz assim: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Rochas submersas. Que metáfora é essa? Que imagem é essa? Você tem uma rocha, e rocha significa uma coisa segura. Uma coisa que você pode subir sobre ela, porque ela aguenta, a rocha aguenta. Só que é rocha submersa. Porque, na verdade, essas pessoas que se aparentam ser fortes, poderosos, elas já estão submersas. Aí diz assim, e eles participam das festas de fraternidade que o povo faz, comendo com vocês de maneira desonrosa, porque, na verdade, eles são dissimulados e eles estão mentindo. São pastores que só cuidam de si mesmos. Eles não estão interessados em nada e em ninguém, a não ser no seu próprio ventre, diz Paulo, escrevendo uma das suas epístolas aos Coríntios. Eles só pensam no seu ventre. Não há nenhum tipo de sentimento para com a vida alheia.
são nuvens sem água. Você espera de uma nuvem cheia que a água venha sobre você, mas são nuvens que não têm água nenhuma, impelidas pelo vento, que elas vão de um lado para outro. Árvores de outono, ou seja, o que é árvores de outono? São árvores que não têm frutos. 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Olha o que Judas está dizendo desse pessoal, desses mestres, desses infiltrados que estão na igreja e que estão fazendo uma lenha na igreja do Senhor. E aí Judas faz o povo se levantar para batalhar por sua fé. Tá? Há algumas outras coisas no versículo 13 que diz assim: são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Versículo 14: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra Deus. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Interessante, cada ponto que a gente vai lendo, cada texto que a gente vai lendo de Judas, a gente se lembra de alguns momentos da nossa própria vida e a relação que a gente já teve na igreja com gente desse tipo. Verdadeiros aduladores, mas adulam você com interesse, até porque todos os aduladores, eles têm interesse em outras coisas, por isso que eles estão adulando você. É o chamado puxa-saco. Quando você tem uma pessoa assim, foge dessa pessoa. Pessoas honestas consigo mesmas, elas não puxam saco de ninguém, elas não ficam adulando ninguém, mas agem na medida da sua lealdade, da sua fidelidade e da sua consciência. Todavia, amados, versículo 17, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Tudo isso você começa a ter na igreja. Pois bem, mas vamos sair um pouco aqui do texto de Judas e vamos até o texto de Robert Lifton, quando ele fala sobre as 8, isso é importantíssimo, sabe? Que nós estamos estudando sobre o tema anatomia de um sistema religioso herético. E aí, o Robert Lifton, ele traz 8 fatores que podem ser usados ou que identificam se um grupo é uma seita destrutiva ou não. Então, o primeiro ponto está aqui na revista, na página de número 64, e você vai entender isso, tá? Diz assim: controle de ambiente. Primeira coisa que a gente tem que enxergar aqui, o primeiro ponto dos 8 que Robert Lifton traz, é o controle de ambiente. Qualquer seita, igreja, religião, denominação são capazes de controlar o ambiente à volta de seus membros de várias maneiras, mas quase sempre usando uma forma de isolamento. Os membros podem ser fisicamente separados da sociedade ou podem ser advertidos sob ameaça de punição e ficar longe do mundo, da mídia educativa, investigativa, especialmente quando ela pode provocar o pensamento crítico. Quaisquer livros, filmes ou testemunhos de ex-membros do grupo, ou mesmo qualquer crítico do grupo, devem ser, sob todas as formas, evitados.
A informação é cuidadosamente mantida sobre cada membro pela seita. Todos são vigiados, a menos que eles fiquem aquém ou muito além do pensamento da denominação, porque parece que a denominação sabe tanto sobre tudo e todos que eles acabam parecendo oniscientes aos olhos dos membros. Isso que ele está falando é muito e muito sério. Por exemplo, nenhum pastor, deve ficar mantendo esse tipo de separação dos seus membros. E dizendo que os membros não podem ir a nenhum lugar, não pode ouvir nada, não pode ler nada, não pode apenas aquilo que ele está falando. Quando você ouvir uma coisa dessa, saiba que você não está dentro de uma boa igreja. Você está fazendo parte de uma seita. Só seita faz esse tipo de seleção. Só seita afasta uma pessoa da outra. Só seita que tem os seus índices dizendo qual o livro que você pode ler, qual o livro que você não pode ler. Ora, o pastor da igreja deve ensinar o povo de tal maneira que ele possa ler qualquer livro que ele quiser ler e que esse livro não vai fazer interferência nenhuma, porque essa pessoa está bem doutrinada. A sua fé é sólida. E uma pessoa que tem fé sólida, ele não faz uma leitura inocente das coisas, mas ele faz uma leitura crítica das coisas. Por isso é importante você vir para a escola dominical, por isso é importante você participar do culto de ensino, do culto de doutrina. A razão disso, a razão para que a sua fé seja solidificada. Porque senão, quando você tiver contato com qualquer coisa que seja venenosa, você não saberá discernir entre o veneno e uma coisa que não tem veneno, entre uma coisa boa e uma coisa má, entre uma coisa correta e uma coisa incorreta. É aquela ilustração que a gente pega como ilustração, aquela narrativa, quando uma pessoa da casa dos profetas sai para buscar alimento para os profetas. E ele termina trazendo veneno, porque ele não sabe discernir o que é o veneno e o que não é, e coloca dentro da panela. Mas antes de alguém comer, alguém grita: há veneno na panela. Então, quando você tem contato com algum grupo, com alguma coisa, e você não está solidificado na sua fé, não está baseado na sua fé, não está fundamentado na sua fé, problemas você pode ter. Mas isso não quer dizer que o pastor seja um ditador e ele controle, na verdade, controle o ambiente à volta dos crentes para manter esses crentes em total afastamento de tudo aquilo que pode fazê-los crescer, ter uma visão mais crítica das coisas. Pastor que tem medo disso, na verdade ele tinha que fazer outra coisa, porque ele não está guiando bem o povo de Deus. Ele está fazendo uma outra coisa. Ele está criando uma seita ao seu redor e não pessoas livres, libertas por Jesus Cristo. Bem, ele também vai falar, o Lifton, ele vai falar da manipulação mística, que é o ponto 2. Geralmente nas seitas religiosas e algumas culturas denominacionais, Deus está sempre presente nos trabalhos da denominação. Se uma pessoa sai da denominação por qualquer razão, acidentes ou inimizade que possam acometê-la são sempre atribuídos ao castigo de Deus. Olha só, ao castigo de Deus sobre ela. Pelos fiéis, disse que os anjos estão sempre trabalhando, e histórias circulam sobre como Deus está verdadeiramente fazendo coisas maravilhosas entre eles, porque eles são a verdade. A denominação é dada, portanto, uma certa mística que a transforma em divina. Eu não sei se isso está bem claro para mim, de alguns fatos que estão acontecendo no presente momento que estamos vivendo. Pessoas que tornam a sua denominação uma verdadeira seita porque
eles vão lançar mão desses elementos místicos e vão segurar as pessoas através desse elemento místico controlado. Porque o místico é um elemento que vai aparecer sempre, em qualquer conjugado cristão, em qualquer situação cristã. O místico é importante. O mítico é uma coisa, o místico é importante. É a presença do sobrenatural, é a presença do metafísico, ele é importante, mas eu estou dizendo do místico controlado, do místico que é usado para prender a pessoa numa certa situação. Então, quando eu digo de púlpito, se você não estiver aqui, o anjo da morte vai passar na sua casa e depois você, quando tiver o problema, não venha nos procurar. Se eu disser isso do púlpito, eu estou trazendo uma palavra absolutamente fora do contexto bíblico. Eu estou pressionando as pessoas e fazendo com que elas se tornem sei lá o quê. Sei lá o quê. E por que isso? Porque essas pessoas, elas vão ter medo. Tem pessoas que já vieram ao meu gabinete de determinadas igrejas, não vou citar o nome, uma questão de ética, mas que elas dizem, pastor, eu até quero sair, mas eu fico com dúvida. Será que se eu sair, Deus vai me punir? Deus vai me castigar? Deus vai pesar a mão sobre mim? Deus vai fazer isso ou aquilo? E para explicar essa pessoa que não tem nada a ver, Deus não vai fazer isso, é difícil, que as pessoas acreditam tanto nesse cerceamento, nessa condição, que se eles saírem a coisa vai acontecer de mal a pior, que eles terminam ficando por medo. E qualquer coisa que você faça por medo dentro da atividade cristã, você está completamente errado. A gente não serve a Deus por medo, a gente serve a Deus por alegria, pelo prazer de estar na sua presença. Número 3, exigência de pureza. O mundo é descrito como preto e branco, com pouco espaço para tomar decisões pessoais, baseadas numa consciência treinada. A conduta do membro é modelada pela ideologia da denominação, conforme ensinada em sua literatura. Pessoas e organizações são pintadas como boas ou más, dependendo do seu relacionamento com a denominação. Tendências universais de culpa e vergonha são usadas para controlar indivíduos, mesmo depois que eles saem. Há uma grande dificuldade em entender as complexidades da moralidade humana, uma vez que tudo é polarizado e engenhosamente simplificado. Todas as coisas classificadas como mais devem ser evitadas, e a pureza é alcançada através da imersão na ideologia da denominação. Exigência de pureza. Meu Deus do céu. Quando você começa a dizer que os membros da sua igreja são melhores porque eles são mais puros do que os outros, porque eles são mais santos do que os outros, porque eles são mais perfeitos do que os outros, porque eles atingiram uma espiritualidade mais profunda do que os outros, você não está num bom lugar. Você está fazendo parte de uma seita. Porque essa exigência à pureza, ela está completamente fora das Escrituras quando feita desta forma. Não estou falando que a pureza é ruim. Evidentemente, eu não estou falando que a pureza seja uma coisa que a gente não deve buscar. Muito pelo contrário. Devemos buscar. Mas devemos buscar não sob essa tensão que nos colocam, ou que alguns líderes colocam algumas pessoas. Essa tensão de que se você não conseguir, se você não chegar, se você é um zero à esquerda, você não faz parte dos santos e daqueles que têm o selo de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado para não atravessar aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Porque toda vez que você faz isso, trazendo essa coisa
da santidade. E às vezes a santidade, ela se espraia em modelos comportamentais, em tipos comportamentais. Por exemplo, você tem que usar a mesma roupa que todas usam. Você tem que usar a mesma cor que todos e todas usam. Você tem que se submeter a um determinado parâmetro, porque você não pode sair daquele limite. Quando você está num lugar assim, você não está num bom lugar. Você está numa seita. E essa seita é extremamente perigosa porque você está no controle de alguém que não quer ver a sua liberdade como pessoa, o seu crescimento, mas sim o seu engajamento à base do controle. Quarto, o método da confissão. Pecados sérios, conforme definidos pela denominação, devem ser confessados imediatamente. Os membros devem ser delatados se forem encontrados andando de forma contrária às regras. Os membros devem ser delatados se forem encontrados andando de forma contrária às regras. Há frequentemente uma tendência para se tirar proveito da confissão de autodegradação. Isso ocorre quando todos têm que confessar seus pecados diante dos outros regularmente, criando um tipo intenso de unidade dentro do grupo. Isso também permite que os líderes exerçam autoridade interna sobre os mais fracos, usando seus pecados, entre aspas, como um chicote para conduzi-los. Isso aqui eu me lembro quando começou o G12 aqui no Brasil. E aí você ia em alguns encontros e você via exatamente isso aqui. Pessoas confessando seus pecados, ou no entendimento da denominação, aqueles que eram mais graves, e quando isso acontecia, a pessoa ficava na mão do outro. E era fácil para a liderança controlar esse incauto. Sabe aquela coisa que acontecia na Idade Média? Os confessionários, onde a pessoa, na verdade, entrava no confessionário e quando, às vezes, houve um tempo que não havia esse confessionário, confissão auricular, mas a pessoa se ajoelhava diante do padre e confessava. E era uma coisa ridícula. E depois eles fizeram o confessionário, porque assim a pessoa podia fazer as suas confissões e dizer tudo o que estava. Então as pessoas entravam ali para contar os pecados que a denominação, a igreja, dizia ser os piores pecados. E você deveria se confessar. Isso vai manter você em estado total de submissão. Isso não é bíblico. Isso é controle. Como diz Lifton, isso aqui é seita. Quinto, conhecimento sagrado. A ideologia das seitas, denominações, torna-se a visão moral última para os membros da existência humana. A ideologia também sagrada para ser questionada. E uma reverência pela liderança é exigida. A ideologia da denominação faz uma alegação exagerada de possuir uma lógica hermética, fazendo aparecer absoluta verdade sem contradições. Um sistema tão atraente passa a imagem de segurança. Então a gente tem que ter eu diria assim, uma libertação disso aqui, porque isso aqui é total controle. Tá? Quando você passa a não poder questionar o sagrado em que você está vivendo, você está sob controle. Você já não está
numa situação de liberdade e libertação. Você está debaixo de controle. E isso é terrível. Tá? É terrível. É lógico, quando diz aqui a ideologia é também sagrada para ser questionada. E uma reverência pela liderança é exigida. Quando qualquer liderança exige reverência, essa liderança não é legítima. Porque essas coisas devem acontecer espontaneamente. Essas coisas devem acontecer normalmente. A vida nos ensina a respeitar as pessoas. Então, esse respeito deve haver de uma forma normal. Ou seja, não como um chicote divino para que a pessoa se preste a isso. Está tudo errado. Ninguém é tão divino assim. Você deve respeitar porque é um respeito. Por que eu respeito o mais velho? Porque eu já trago isso de berço. Eu fui ensinado assim, a respeitar o mais velho. Por que eu respeito aquele que está acima de mim, em uma posição, não acima de mim como um ser humano, mas acima de mim como uma posição em que ele se encontra? Porque eu sei o que é a hierarquia e a minha posição dentro disso aí. Por que eu devo me levantar diante de uma autoridade? Porque isso é uma questão de respeito. Agora, eu não faço isso com uma espada apontada para mim ou com um revólver apontado para mim. Eu faço isso de maneira espontânea. Porque para mim é uma coisa clara. Quando eu lido com autoridade, eu lido com autoridade com a melhor das intenções e com espontaneidade. Qualquer coisa que fuja a isso é seita. Não é o que Jesus veio pregar. Número 6. A criação de uma nova linguagem. Isso é interessante. Liften explica no prolixo uso de chavões que limitam o pensamento, expressões ou palavras que são designadas para encerrar a conversa ou controvérsia. Os chavões são facilmente memorizados e prontamente expressos. Eles são chamados de linguagem de não pensamento, uma vez que a discussão é encerrada, não permitindo considerações posteriores. Entre, por exemplo, as testemunhas de Jeová, expressões como a verdade, a organização mãe, o novo sistema, apóstatas e mundano carregam com elas um julgamento sobre os de fora, deixando-os indignos de maiores considerações. Então, essa questão da criação de uma nova linguagem, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fiz parte, historicamente, no meu ministério, de situações como essa. Nós tínhamos uma linguagem. E essa linguagem era completamente para dentro. Aliás, de tanto a gente ouvir esse tipo de linguagem cerceadora e limitadora, a gente passou a não ter mais linguagem para fora. Que a gente não sabia falar com os de fora. Porque achávamos que a gente estava num plano tão maior, achávamos que nós estávamos num nível tão mais elevado, que não poderíamos falar com essas pessoas. E, indiretamente, isso nos era ensinado, para a gente viver assim, para a gente passar a nossa vida pensando dessa forma. Já viu aquelas coisas que a pessoa chega para você e você identifica logo? Quando a pessoa diz assim, e aí, varão, varoa, varela, varíola. E aí, varão, e aí, vaso. Pois bem, são expressões, são jargões, é um estilo de linguagem que é nosso. É de dentro. Os de dentro entendem, mas os de fora não entendem absolutamente nada. E isso termina fechando nosso diálogo com os de fora. E não foi isso que Jesus ensinou. Jesus falava e as pessoas compreendiam o que ele falava, só não compreendiam quando seus sentimentos eram ruins. Quando eles
estavam se antipatizando com Jesus, quando eles estavam em estado de posição de ódio. Então, quando a pessoa está assim, ela na verdade não quer entender, ela na verdade não quer compreender nada. Número 7. Doutrina acima da pessoa. A experiência humana está subordinada à doutrina, não importando quão profundas ou contraditórias tais expressões pareçam. A história da denominação é alterada para encaixar-se em sua lógica doutrinária. A pessoa só é valiosa enquanto se conforma com os padrões da denominação. As percepções do senso comum são desprezadas se forem hostis à ideologia da denominação. Entenderam isso aqui, gente? Quando a gente coloca a doutrina acima da pessoa, é o que estava acontecendo, mais ou menos, na igreja em Éfeso. Lá naquelas 7 igrejas da Ásia, eles amavam mais a doutrina do que as pessoas. E quando você ama mais a doutrina do que as pessoas, você é capaz de tudo pela doutrina e não pelas pessoas. Você está errado. Dia desse eu estava ouvindo, passando pelas redes sociais, e ouvi alguém dizendo que quando a gente fala que devemos amar o pecador e odiar o pecado, essa pessoa disse que estava errada essa frase. E quem fala assim é porque, na verdade, está tentando capitular, está tentando negociar a moral. Eu não entendi nada, porque essa frase é verdadeira. Devemos amar o pecador, mesmo que conquanto odiemos o pecado. Ora, se a gente odiar o pecador e odiar o pecado, significa que a nossa posição em relação às pessoas é de alto nível, uma ascensão acima do que Jesus, uma ascensão quase que divina. Você se põe numa posição como essa. Está errado isso, completamente errado. E eu tenho uma ira santa, uma santa ira, quando eu vejo bobagens desse tipo sendo faladas por aí. E finalmente, número 8, do Robert Lifton, falando sobre fatores para identificar um grupo se é uma seita destrutiva ou não. Arbitragem sobre a existência. A denominação decide quem tem o direito de existir e quem não tem. Eles decidem quem perecerá na batalha final entre o bem e o mal. Os líderes decidem que os livros doutrinários são exatos e quais não são. Famílias inteiras podem ser excluídas e os de fora podem ser enganados, pois não merecem existir. Por essa amostragem, é indiscutível que um líder religioso, sem escrúpulo e movido pela ganância, pode levar pessoas a prisões mentais e situações as mais doentias. Então, essas colocações feitas aqui por Robert Lifton, na verdade, elas devem chamar a nossa atenção na questão de vivermos o verdadeiro evangelho. Porque há mestres se infiltrando com uma mensagem totalmente atípica, uma mensagem que até influencia, porque eles geralmente são carismáticos, mas só tem a aparência, porque são rochas submersas, estrelas caídas. Na verdade, são nuvens sem água, são nuvens secas, mas eles têm uma influência tremenda. E toda vez que você estiver num determinado lugar, faça essas comparações. Se isso não está acontecendo, então você está num bom lugar. Permaneça e cresça na sua vida cristã, desenvolva o caráter cristão, as virtudes cristãs e viva uma vida de felicidade na presença de Deus. Agora, se você faz essa leitura desses 8 fatores e percebe
que 2, 3, 4 estão sendo utilizados no lugar onde você está, saia daí, corra daí, porque você não está num bom lugar. Você está no lugar de uma seita. Isso não é ser seguidor de Jesus. Isso é lugar de controle. E lugar de controle, só uma seita quer controlar tudo e todas as coisas. Nós não precisamos, em nome do Senhor Jesus, entenda, nós não precisamos mesmo ficar controlando quem quer que seja. Adianta você controlar o seu filho? Ou o que adianta é ensinar o seu filho? Não adianta, porque um dia ele vai ter que sair. E se ele não tiver um bom ensino, uma boa consciência, um bom discernimento das coisas, sabe o que vai acontecer com ele? Ele será tragado facilmente. Então o que adianta é você sentar e ensinar, é dar conhecimento, passar conhecimento, fazer ele crescer, fazer ele entender, dar a ele condições dele discernir entre o certo e o errado, ele discernir entre o correto e o incorreto, ele discernir entre luz e trevas, ele discernir entre o bem e o mal. Aí sim, tá? Mas você tentar tirar a liberdade dessa pessoa, você tentar controlar essa liberdade através de todos esses fatores aqui apresentados, isso só um agente do mal. Só esses que Judas está citando, que Pedro vai citar, que João vai citar na sua epístola, esses realmente vêm para destruir, para derrubar. E por isso, o texto de Judas é interessante, e eu quero terminar com esse texto, quando o texto diz de Judas, lá no final, do versículo 22 a seguir, diz assim: tenham compaixão daqueles que duvidam. Porque de todos esses que estão sendo influenciados, há aqueles que estão influenciados porque eles não conhecem verdadeiramente a palavra. Ainda não conhecem. São cheios de dúvidas ainda. E caíram numa arapuca. Aí versículo 23 diz assim: a outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo, porque já estão tão submetidos a essa situação, tão enfronhados, tão com o pé realmente na jaca, afogados numa situação que você tem que arrebatá-los do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor. Misericórdia, mas com temor. Odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Ou seja, o que esse texto termina é para equilibrar que o texto de Judas não é um texto de ódio, é um texto onde alerta a comunidade cristã para esses infiltrados, para esses mestres nuvem seca, para esses mestres que são estrelas caídas, que são rochas submersas, que são dissimulados, são lobos vestidos de ovelhas. Para estes, o destino já o julgou, a história já o julgou. Mas há entre aqueles que estão sendo influenciados, que foram tocados por esses, e que até se aprofundaram bastante, a esses, o texto diz que a gente tem que agir com misericórdia, com temor, tendo compaixão daqueles que duvidam, que estão numa incerteza, não sabe se ficam, se saem, se prosseguem a sua caminhada ou se simplesmente se afasta de tudo que foi ensinado, porque foram ensinados incorretamente. E por quê? Porque aquele que é poderoso para impedi-los de cair
e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Fecha a epístola. Então, está aí a anatomia. Nós estudamos hoje sobre a anatomia de um sistema religioso herético. Que a gente pensa que a heresia está fora. E às vezes a heresia está justamente em tentarmos agir fora da nossa posição. Tentarmos imaginar que mesmo que a gente esteja combatendo algum mal, cuidado, até o combate a algum mal tem um certo limite. E a gente não pode ultrapassar esse limite. É um dispositivo que a gente não pode ultrapassar. Ultrapassando, nós temos problemas. Então, que Deus possa abençoar você. Nunca se esqueça, para se fortalecer na fé, para se fortalecer no conhecimento de Deus, para se aprofundar nisso tudo, para entender e compreender, para ter discernimento entre uma coisa e outra, você precisa estudar, você precisa conhecer. E por isso que nós chamamos a todos os membros da Assembleia de Deus em Cristo, a todos os amigos, mas principalmente os membros da Assembleia de Deus em Cristo, e nós tratamos com eles o tempo todo, para que você não perca a escola bíblica dominical, mesmo online. E você não perca também a quinta-feira, o culto da quinta-feira, que é o culto da palavra, o culto do ensino. Na verdade, todos os cultos não devem ser perdidos, mas estes são fundamentais para que você ganhe raízes. Porque quem tem raízes profundas, o vento não abala. Não é qualquer vento que tira você da posição, porque você tem raízes. Agora, uma pessoa sem raízes, uma pessoa sem fundamento, uma pessoa sem base, uma pessoa totalmente superficial, essa pessoa rapidamente é levada por qualquer mestre nuvem vazia, por qualquer mestre rocha submersa, por qualquer mestre estrela caída. Qualquer pessoa estranha pode vir e acabar com você. Tá? Então você tem que ter cuidado total para não cair no caminho de Caim, que buscava o lucro, não cair no erro de Balaão, que buscava também o lucro, e não cair na rebelião de Coré. Tome cuidado, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque essas pessoas, elas vêm já com as características, elas já têm essas características, porque a Bíblia já nos dá essas características. Através de 3 pontos aqui. A narrativa de Números, capítulo 14. Você tem os anjos caídos que saíram do seu limite. E também você tem a história das 2 cidades impenitentes, Sodoma e Gomorra, que absolutizaram o prazer. E aí se prostituíram completamente. Então, o julgamento já está aí. E o que aconteceu com todos eles. Então venhamos para Deus e abracemos o Senhor. E sejamos pessoas não doentes, mas pessoas equilibradas em seguir o Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês e até domingo. Domingo à noite, porque domingo é agora, de manhã estamos falando com você. E domingo à noite, hoje à noite, melhor dizendo, estaremos juntos a partir das 19h30 e oferecendo a você aquele desafio. Não veja o fantástico, mas venha ouvir a fantástica palavra de Deus das 19h30 até as 20h30. Quero dizer que na semana que vem
nós não teremos essa aula. E por quê? Porque nós estaremos na igreja com o nosso culto de Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. Amém? Que não, esse domingo ainda, quer dizer, amanhã é dia 30. Então, ainda estamos no mês de maio. Mas no outro domingo já estaremos no mês de junho. Então nós teremos a ceia do Senhor e você é o nosso convidado, você e sua família. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Amém.